Olha só, o Bill Gates, ele diz o seguinte, que o mundo tem dois caminhos nos próximos anos, uma grande guerra ou uma nova pandemia, notícia que está aqui no Estadão. O bilionário faz previsão sombria para as próximas décadas, preste atenção então a essas previsões dele e veja se você concorda, né? Dê o seu comentário, né? Você pode se perguntar por que é que ele faz essas previsões, né? Mas antes de continuar, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, beleza? Vamos lá? Há algumas perguntas que tiram sono até do filântropo e empresário bilionário Bill Gates. Haverá outra pandemia? As tensões globais chegarão a um ponto de ebulição provocando uma guerra global? O que nos levaria a esse precipício? Embora Bill Gates, pai de 3 filhos, esteja decididamente otimista em relação a coisas como a inteligência artificial e a erradicação de doenças mortais como a poliomielite, ele continua preocupado com uma guerra generalizada ou outra pandemia. Ele citou muita agitação no mundo no momento, o que poderia desencadear uma grande guerra. Mas mesmo que esse conflito seja evitado, sim, haverá outra pandemia, provavelmente nos próximos 25 anos, disse Bill Gates à CNBC Make It. O cofundador da Microsoft não ficou impressionado com a resposta global à pandemia e disse que lições cruciais foram ignoradas. Ele criticou a resposta dos Estados Unidos à crise, dizendo: o país que o mundo esperava que liderasse e fosse modelo ficou aquém dessas expectativas, embora algumas das lições da pandemia, do coronavírus, no caso, tenham sido aprendidas e, infelizmente, foi muito menos do que eu esperava, acrescentou Gates, de 69 anos. Gates não está sozinho em seu desapontamento. Muitos outros defensores da saúde global também estão pressionando o mundo ocidental a dar melhores respostas a surtos emergentes. O professor Paul Hunter é especialista em epidemiologia de doenças emergentes e trabalha na Universidade de East Anglia, em Norwich, Inglaterra. Falando da Fortune no mês passado sobre uma nova cepa mortal de Mpox, o professor Hunter disse: no Ocidente, só nos interessamos realmente por uma doença quando ela começa a nos ameaçar diretamente. O problema é que muitas dessas doenças poderiam ter sido impedidas de se espalhar se os países no local tivessem os recursos necessários. Uma concentração de riqueza, né? Eu digo. Esse é um tema recorrente que ficou evidente durante a Covid-19. Ele acrescentou: o Ocidente só se preocupa com o controle de epidemias quando começamos a ver casos, então quase sempre é tarde demais para erradicar a infecção. Gates também disse que espera que os órgãos de saúde comecem a pensar mais a longo prazo nos próximos anos, acrescentando: ainda não estamos pensando juntos sobre o que fizemos bem e o que não fizemos bem. Talvez nos próximos 5 anos isso melhore, mas até agora é bastante surpreendente. O ser humano continua imbecil, né? Essa mensagem também está sendo transmitida do topo da árvore, a Organização Mundial de Saúde. No início deste ano, a OMS compartilhou um alerta sobre a disseminação do vírus da gripe por meio de gado, aves e seres humanos e instruiu as nações a trabalharem juntas para estarem mais bem preparadas para uma pandemia. Há uma certeza: haverá outra pandemia de gripe no futuro, disse Nicola Lewis, diretora do Centro Mundial de Influenza. Lewis acrescentou: minha mensagem para as comunidades internacionais é que temos que deixar de lado nossa reticência, temos que deixar de lado nossas preocupações paroquiais e lembrar os impactos e as consequências devastadoras de uma pandemia global, seja qual for o agente causador da doença. Sobre temores de uma guerra mundial, Gates diz o seguinte, né? Gates, que tem um patrimônio de 157 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaire Index,
não é o único nome influente a alertar sobre um possível conflito global. O CEO do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, já havia dito anteriormente que as tensões geopolíticas são a maior ameaça que a economia global enfrenta, dizendo a rede afiliada da CNBC, a CNBC TV 18, em setembro passado. Já lidamos com inflação antes, já lidamos com déficits antes, com recessões antes, e realmente não vimos algo assim praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, disse ele ao canal de notícias. Acho que os Estados Unidos levam a invasão da Ucrânia pela Rússia muito a sério, mas não tenho certeza se o resto do mundo leva. Você tem uma nação democrática europeia invadida sob ameaça de chantagem nuclear. Acho que foi uma boa resposta, mas isso afetará todos os nossos relacionamentos até que a guerra seja resolvida de alguma forma. Este conteúdo foi traduzido com auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial. Sabe mais em nossa política de IA, segundo aqui o Estadão, ok? Também foi distribuído por New York Times e Sensing Group, ok? É isso aí, o que você acha da opinião do Bill Gates, ok? Faça o seu comentário, compartilhe e divulgue o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.